Nelson Tate acabou de sair do Ministério da Saúde. Será que isso é bom ou ruim? Eu já estava torcendo que esse cara fosse demitido e eu vou te explicar por quê. 2 semanas atrás, ele numa coletiva de imprensa, disse que estava baseando as suas decisões em estudos da China. Sim, em estudos da China. Como se a China pudesse servir de parâmetro para o que deve ou não deve ser feito nesse momento do mundo. A China, aquele próprio país que criou a pandemia, que mentiu que não tinha capacidade de transmitir de ser humano para ser humano, que agora esconde as mortes que estão acontecendo lá. A própria China que quebrou as nossas pernas e agora quer nos vender muletas. Sim, Nelson Tate estava tomando as suas decisões baseadas em estudos da China. O que muito me espanta. Por que ele não quis olhar para os países da Europa que estão arrependidos de terem feito isolamento total, que estão arrependidos de terem feito a quarentena, porque perceberam em primeira mão, não contribuiu na diminuição da propagação do vírus, mas contribuiu enormemente com a destruição da economia, o que vai causar mais fome, desemprego e a destruição desse país. Ele não consegue entender, mesmo com dezenas de cientistas, centenas de cientistas, pessoas renomadas, dizendo que a cloroquina deve ser aplicada nos estágios iniciais dos sintomas, né, do coronavírus, mas ele não quer aceitar isso. E eu vou te explicar o que acontece. O ministro que tomar a posição agora no Ministério da Justiça, a pessoa que for escolhida tem que ser uma pessoa de pulso firme. Uma pessoa que seja capaz de enfrentar a pandemia e não ficar se defendendo dela. É esta a questão. Uma das maneiras mais fáceis de você se isentar das responsabilidades das suas ações é quando você imita o que outras pessoas estão fazendo. É quando você deixa que a grande mídia dite qual deve ser o seu comportamento. O que é o que os governadores e prefeitos em grande parte do nosso Brasil estão fazendo. Porque quando você simplesmente imita o que todo mundo faz, você tira de você a responsabilidade das suas decisões. Tem que ser alguém com pulso firme. Tem que ser alguém como o Bolsonaro, que está falando desde o início. Nós temos 2 problemas, o desemprego e o coronavírus. Se nós focarmos apenas no coronavírus, o desemprego vai causar mais mortes. Se nós focarmos apenas na economia, no emprego, o coronavírus vai matar muita gente. Os 2 devem ser focados e devemos entender o que está acontecendo no resto do mundo. E no resto do mundo, o que já ficou comprovado é que quarentena e isolamento não adianta. Simplesmente destrói o país, que a hidroxicloroquina deve ser usado logo no início e não quando a pessoa já está no estágio final da doença. Isso tudo já foi aprendido porque nós estamos vendo o que acontece nos outros países. E muito me espanta o Nelson Tate não ter visto isso, não ter percebido isso. Ele sucumbiu ao medo, ele sucumbiu à não ação, a simplesmente imitar o que outras pessoas estavam fazendo. Eu espero que o próximo ministro seja uma pessoa com pulso firme, capaz de combater o coronavírus e não ficar se defendendo o tempo inteiro. E não tomar ações e atitudes pensando em maneiras que ele não possa ser depois responsabilizado. Nós vamos ter que combater isso, combater a corrupção que está crescendo por causa das licitações que não precisam de assinatura, que não precisam de fiscalização, do dinheiro público que está sendo gasto. Nós precisamos combater também os superfaturamentos que estão acontecendo em alguns hospitais, as falsas mortes, onde estão colocando Covid-19 em pessoas que não têm nenhum dos sintomas. São muitas coisas que devem ser combatidas. Graças a Deus, na minha opinião, esse cara saiu. Realmente eu espero que o Bolsonaro agora faça uma escolha boa. Coloque alguém ali de pulso firme que seja capaz de enfrentar essa pandemia.